Vamos, então, falei para vocês que a representação gráfica que nós vamos usar daqui para frente para representar a estrutura, então, são esses triangulinhos, tá? Que a gente vai chamar, agora não vamos mais chamar de triangulinho, vamos chamar de vínculo, apoio ou vínculo. Quando eu falo apoio ou vínculo, eu quero dizer que eu estou representando algo, trazendo o que acontece na prática para um elemento vetorial. Então, eu tenho 3 tipos de vínculo que eu posso considerar num esquema estático, no caso de que a gente vai trabalhar aqui, né? Que é o móvel. O móvel, eu posso representar ele dessa forma aqui, ó, com um triangulinho, 2 rodinhas e um risquinho por baixo, ou, às vezes, um triangulinho e um risquinho afastado do triângulo. Isso aqui é uma representação de apoio ou vínculo móvel. O que é isso aqui? O que isso representa na prática? Representa que aquele apoio, aquele pilar ou aquele elemento que está apoiando o elemento estrutural de apoio, de execução, na verdade, né? Ele impede o movimento de translação na direção perpendicular da base de apoio. Então, o que é movimento de translação na direção perpendicular? Quer dizer que esse movimento vertical aqui, ó, tá bloqueado. Esse aqui, que vai na direção perpendicular à base de apoio desse elemento. Então, toda vez que a gente bloquear um elemento, ele vai gerar um esforço. Então, se eu bloqueei o movimento de translação perpendicular da base de apoio, quer dizer que o esforço vertical, ele está bloqueado e por isso ele vai gerar uma reação. Não deixei ele mexer. Como ele não mexe, não dissipa energia. E aí ele tem um valor, certo? Quais são os outros que poderiam haver aqui que estão livres? Como a própria rodinha aqui já diz, ó, ele tem os outros 2 movimentos que essa rodinha pode criar, que é para horizontal, isso aqui fica livre, e o momento também fica livre, tá? Então, esses aqui a gente não tem valor, a gente não tem valor de horizontal e não tem valor de momento. A gente tem valor somente de força vertical quando eu falo apoio móvel, beleza? Coloquei para vocês que às vezes a gente pode encontrar isso aqui que é chamado de rolete, porque ele permite a rotação e a translação do eixo horizontal, né? Por isso que às vezes as pessoas também desenham isso aqui como se fosse umas rodinhas embaixo. Já vi bastante, isso depois a gente vai ficar claro. Bom, então, o segundo tipo de vínculo é o vínculo fixo. O vínculo fixo, ele pode ser desenhado dessa forma aqui, ó, um triângulo e um tracinho embaixo, ou eu costumo também fazer assim, ó, para não confundir com esse aqui, ó, que é móvel, eu costumo fazer um triângulo com uma achurinha embaixo, esses tracinhos embaixo. Isso aqui é um apoio fixo, um vínculo fixo. Então, esse vínculo fixo, ele vai impedir, além do movimento de translação na direção perpendicular da base, que é igual ao móvel, certo? Que vai fazer gerar esforço vertical, vai restringir também o esforço horizontal. Então, eu tenho gerado aqui os 2 tipos de esforço de carga pontual que eu tenho, né? Concentrada, de reação de apoio. O que vai ficar livre aqui, então, é somente o momento. O momento fica livre, mas o que está restrito, o que está impedido, são os 2, a vertical e a horizontal. Portanto, quando eu tenho esse tipo de apoio, eu tenho que calcular essas 2 forças. Vai aparecer, então eu tenho que calcular ela. E por último aí, o nosso engaste. O engaste, ele é representado tanto por esse tracinho com essa churinha aqui, né, e o eixo,
ou essa barra aqui um pouco mais espessa e o eixo, tá? Eu costumo fazer esse daqui da achurinha, mas vai de cada um de vocês também. Então, o engaste, ele restringe todos os 3 tipos de movimento. O movimento horizontal, o vertical, né? Então, vai gerar aí uma força vertical, restringe também o horizontal, então vai gerar um esforço horizontal e restringe também o momento aplicado. Então, aparece aí um esforço de momento. O que fica livre aqui? Nenhum, né? Que eu restringo todos. Engaste, então, é uma coisa, quando a coisa está engastada, ela está super fixa. Ela restringe e trava todos os movimentos. E por ela travar todos os movimentos, ela precisa de um pouco mais de dedicação, porque aparecem muito mais esforços e reações de apoio do que uma estrutura que não está completamente fixa, como essas outras duas aqui. Beleza? O momento fletor é uma coisa bem perigosa. Então, a gente vai começar a chamar isso aí, ó, além de apoio móvel, né? Eu posso chamar ele, então, de apoio de primeiro gênero. Por que primeiro gênero? Porque restringe um eixo, um esforço, né? O esforço aqui perpendicular ao eixo de apoio. De segundo gênero, ou apoio fixo. De segundo gênero, porque ele restringe 2 movimentos, o vertical e o horizontal. E o de terceiro gênero, ou engaste, porque ele vai restringir aí, então, 3 movimentos, horizontal, vertical e de momento. Beleza? Amor, que horas são? 10 para 9. A gente vai mais ou menos até umas 10h30, tá, gente? E for igual a zero, tanto de momento quanto de força, em X a mesma coisa, tanto de momento quanto de força, em Z também, né? Tanto de força quanto de momento. Eu contabilizo aqui 6 equações do equilíbrio, tá? X, Y, Z, momento de X, momento de Y, momento de Z. 6 equações. Porém, isso aqui... cadê minha seta? Somatório das forças em X igual a zero e somatório dos momentos em X igual a zero ocorre no mesmo eixo, concordam? Que é o eixo X. Esse aqui ocorre no mesmo eixo que esse, que estão em X. Se eu transformar esse sistema aqui em um sistema de forças coplanares, o que é coplanar? Que estão acontecendo no mesmo eixo. Somatório de forças em X ocorre no mesmo eixo que somatório de momentos em X. Somatório de forças em Y ocorre no mesmo eixo que somatório de momentos em Y. E somatório de forças em Z ocorre no mesmo. Então, se eles estão ocorrendo no mesmo, eu transformar eles em coplanar, eu posso assumir que metade deles são as minhas equações do equilíbrio. Então, um sistema de forças tem 3 equações do equilíbrio. Salvem isso aí na mente de vocês, a gente vai usar isso para o resto da... Não digo da vida, porque a gente utiliza software depois que a gente sai da faculdade, né? Ou se vocês forem dar aula, vocês também vão utilizar. Mas para o resto da faculdade de vocês, a gente tem que assumir que um sistema vai estar em equilíbrio quando as 3 equações do equilíbrio são aceitas. Quais são elas? Somatório das forças em x igual a zero. Somatório das forças em y igual a zero. E somatório dos momentos igual a zero. Então, são essas 3 aqui que a gente vai ter que salvar aí. E não é muito difícil, né? De decorar e guardar aí para sempre. Vamos falar um mês da minha vida? Ok. Então, quando os apoios que a gente acabou de ver, que tem 3 jeitos de representar, né? Ou móvel, ou fixo, ou engaste. Quando eles são insuficientes para manter o equilíbrio, que a gente acabou de ver, que é tido por meio das equações do equilíbrio, né? Que são 3.
eu considero, eu vou chamar, na verdade, essa estrutura de hipostática. Então, hipo quer dizer de insuficiente, tá? Tem um termo aí da medicina que eu não vou lembrar agora, que também é de hipoglicemia, né? Hipoglicemia quer dizer que está faltando açúcar no sangue. Então, hipostática tem estática insuficiente, está faltando estática, está faltando apoio para manter o equilíbrio, tá? Quando essas equações do equilíbrio são suficientes para determinar as reações de apoio e esforço solicitantes, então quando é suficiente, a gente chama de isostática, é o nome da nossa disciplina, tá? Então a gente vai trabalhar nessa disciplina aqui com equações, com respostas que funcionam dentro das 3 equações do equilíbrio: somatório de força em x, em y e momento. E a continuação dessa disciplina, que é quando os meus apoios são tantos que sobram nas equações do equilíbrio. Então, eu tenho muito mais apoios do que equações para resolvê-las. Então, eu tenho uma estrutura considerada hiperestática. Aí que é problemático, porque daí na disciplina de hiperestática a gente não consegue resolver da mesma forma que nós vamos levar nessa disciplina. Então, é uma equações e métodos de cálculo diferentes e mais avançados do que a isostática. Por enquanto, vamos ficar aqui, vamos entender como é que funciona o esquema, e aí depois, quando vocês estiverem preparados, vocês vão para a disciplina de hiperestática, certo? Então, vamos ver aqui, ó. Agora a gente já sabe o que representa cada um desses desenhinhos aqui, né? Vamos lá, quero que vocês respondam para mim o que representa essa representação gráfica aqui, ó. Representa qual tipo de apoio? Móvel, fixo ou engastado? Fixo. Fixo. Não. É móvel, gente. Por quê? Ó? Porque eu tenho um tracinho e depois tem um outro embaixo. Tá faltando o quê? A rodinha aqui, né? Então, tem 2 jeitos de representar. Ou eu desenho dessa forma, ou vai vir com a rodinha embaixo. Então, esse aqui é móvel, beleza? Ah, tá. Ele vai ter um risquinho também em cima. Isso. Pode ter um risquinho e aí tem o separadinho. Isso quer dizer que o apoio é móvel. Beleza? Então, eu posso colocar pegadinha na prova, hein? Tem que prestar atenção para ver se tem a rodinha. Se não tiver a rodinha, se tem outro tracinho. Isso aqui é móvel. Bom, então, se é móvel, esse aqui e esse aqui, ó, o que acontece? Ele restringe somente um movimento. Qual o movimento? O vertical. Então, ó, restringiu esse movimento vertical dessa estrutura aqui de pórtico. Se restringiu o movimento vertical, apareceu aqui, então, uma equação, uma reação de apoio. Eu vou chamar, então, o que está restrito aqui de reação de apoio. Reação de apoio vertical, tá? Que ela pode ser horizontal ou pode ser de momento. Aqui também apareceu uma. Então, são 2, certo? 2 reações de apoio verticais. Quando o número de reações de apoio que eu tenho ali são 2, se ela for menor do que o número de equações do equilíbrio, sempre o número de equações do equilíbrio vai ser igual a 3, tá? Então, ó, 3, 2 é menor que 3. Então, quando o número de reações é menor do que o número de equações que eu tenho para resolver, quer dizer que sobra a equação, então eu vou ter 2 resultados iguais. A gente não consegue resolver um sistema de 3 incógnitas somente com 2 linhas, tá? Então, basicamente é a mesma coisa que vai acontecer. Quando eu tenho isso, eu vou chamar minha estrutura de hipostática. Esse tipo de estrutura, por eu não ter, eu tenho mais equações do que reações, ela é instável. Geralmente, a gente consegue configurar ela com aumentar aqui o número de bloqueios, né? E transformar ela ou em isostática, desculpa, ou em hiperestática. Se vocês encontrarem, então, esse tipo de sistema,
É possível adaptar ele para transformar ele de instável para estável, somente aumentando um tipo de restrição aqui, de vínculo. Vamos lá, mais um exemplo. Ó, agora vocês vão conseguir ver exatamente a diferença entre este tipo de apoio aqui, que é o fixo, e este outro aqui, que é o móvel, certo? Que é igualzinho àquele que a gente viu anteriormente. Esse tipo de apoio móvel, ele restringe um movimento, e o fixo, ele restringe 2 movimentos. O móvel restringe o da vertical e o fixo vai restringir tanto o da vertical quanto o da horizontal. Olha eles aí, ó. Quer dizer, então, que o quê? Eu tenho quantas reações de apoio que apareceram aqui nesse sistema? Tem uma aqui que é horizontal, tem outra aqui que é vertical, já deu 2, e outra aqui que é vertical também, que deu 3. 1, 2, 3. Então, eu tenho 3 reações. E quantas equações de equilíbrio? 3 também. Então, 3 é igual a 3. Quando isso acontece, eu posso chamar essa estrutura de isostática. Beleza? Certinho. E por último, olha só, agora os dois lados estão fixos, certo? Quando um apoio é fixo, ele restringe tanto vertical quanto horizontal, e aí aparecem 2 reações de apoio. E do outro lado também é fixo, então vai aparecer 2 reações de apoio. Quando isso acontece, vou contar aqui, ó, uma reação horizontal, uma outra vertical somando dá 2, outra vertical aqui somando dá 3 e uma horizontal aqui somando dá 4. Tenho 4 reações de apoio e equações de equilíbrio sempre vai ser 3. Ou seja, tenho mais incógnitas do que equações para resolvê-la. Quando isso acontece, eu chamo essa estrutura de hiperestática. Tranquilo, né? Ui! Se eu tivesse aqui, ao invés de Ao invés disso aqui, né? Se eu tiver... Só fazer um exemplo aqui. Se eu tivesse aqui, ao invés desse apoio fixo, tivesse aqui um engaste, eu estaria restringindo aqui também o momento. Então, aqui, ao invés de eu ter uma horizontal, uma vertical, 2, mais um momento, 3, aqui com 2 dá 5, eu teria 5 reações e mesmo assim eu teria 3 equações de equilíbrio. Então, quanto mais engastada a estrutura, mais a probabilidade dela ser hiperestática. Ok? Vamos fazer uns exemplinhos agora. Vamos lá, eu vou dar um tempinho para vocês me falarem aí se essa estrutura ela é isostática, hipostática ou hiperestática. Hiper? Vamos ver se é hiper? Ó, eu tenho aqui apoio móvel, uma reação. Apoio móvel também, uma reação. Aqui eu tenho fixo, dá 3, uma horizontal, dá 4. 4 reações maior do que 3, que é o número de equações de equilíbrio. Então, é mesmo, hiper. Muito bem. Mais um. Olha aqui o engaste que não tinha aparecido até agora, né? Então, essa representaçãozinha aqui é de engaste. Hiper também. Hiper também. Aqui é móvel, é uma reação. Engaste vai vir a vertical, horizontal e de momento. Então, 1, 2, 3, 4 dá igual a de cima, né? Número de reações e aqui número de equações, tá? Só para deixar escrito aqui. Também é hiper. Mais uma. Essa aqui tá aqui justamente para vocês verem que
o apoio ele pode estar não somente do jeito que apareceu até agora, né, na vertical, mas ele também pode estar assim, ó, tortinho. E não por isso que ele não é um engaste, tá? Ele é um apoio fixo. Isostática. É móvel aqui, eu tenho somente a vertical. Aqui, eu vou ter assim e assim, certo? Então, são 1, 2, 3. 3 igual a 3. Nossa Senhora. É isostática. Mais uma. Negocinho novo que apareceu aqui. Ninguém vai perguntar o que é essa bolinha aí no meio? Lá não por nada O que é essa bolinha, né? Não sei. Alguma coisa. Isso aqui, gente, é chamado de rótula. É uma coisa nova que a gente vai ver agora. Isso aqui é uma rótula. Quando aparece uma rótula, quer dizer que ela é uma união de 2 pedaços de vigas separados. Então, eu estou unindo aqui. Ela não é um apoio, ela é uma união. Quando aparece uma rótula, eu vou somar o meu esquema de cálculo, o número de rótulas mais o número de barras associadas à rótula menos 1. Eu vou pôr a fórmula aqui para vocês, peraí. Esqueci de pôr no slide. Só um minutinho que eu vou catar ela aqui, porque daí já fica salvo para vocês na aula que eu vou postar no... Bom, então, ó, se eu estou fazendo essa representação aí que vocês estão vendo, de todos os exemplos que eu dei até agora, são o quê? Vigas. A gente está trabalhando com viga. Então, barras horizontais sempre serão vigas. Esse G aqui, ó, quer dizer grau de hiperestaticidade. O grau de hiperestaticidade é o que vai igualar o valor das equações de equilíbrio para eu saber se ela é hipostática, isostática ou hiperestática. Então, o valor que der nesse G aqui, eu comparo com o número de equações. Então, ó, vamos lá. Eu tenho R como sendo o número de reações, E como sendo o número de equações e R como sendo o número de rótulas. Então, eu tenho, para eu saber, essas 3 aqui de cima a gente já fez, né? Era iso. Vamos ver essa aqui de baixo agora, porque apareceu a rótula e aí a gente precisa usar a fórmula. Se vocês pegarem essas 3 aqui e utilizar essa fórmula, vocês vão ver que dá a mesma coisa do que a gente acabou de fazer aqui, tá? Vou fazer só essa aqui para vocês verem, ó. Tinha 1, 2, 3, certo? Então, ó, G. Qual era o G? O grau de hiperestaticidade. Número de reações, 3. Menos o número de equações, 3, né? Equações sempre vai ser 3. E rótulas a gente não tinha nenhuma. Então, ó, 3 menos 3 dá 0. Quando o grau de hiperestaticidade é igual a 0, eu não tenho nem sobrando equação e nem faltando. Então, eu tenho uma estrutura isostática. Eu vou fazer um slide sobre isso melhor para deixar para vocês estudarem, porque ficou faltando essa informação mesmo, tá? Então, ó, quando G for igual a 0, essa estrutura é isostática. Quando o G for negativo ou menor do que 0, essa estrutura é hipostática. E quando esse G aqui for maior do que 0, quanto maior o G, ela é hiperestática, certo? Então, vamos, aqui nesse caso aqui, desse último que a gente fez, era igual a 0. Aqui eu tenho uma rótula, então tá unindo 2 pedaços de viga aqui. Aqui eu tenho apoio móvel, então, ó, uma reação de apoio. Aqui eu tenho um engaste, então vai restringir a vertical, a horizontal e também um momento. Então, vamos fazer a equaçãozinha aqui do G para a gente descobrir se ela é hipostática ou hiperestática. Reações de apoio para essa situação. Eu tenho 4 reações de apoio. 4 reações de apoio, menos o número de equações do equilíbrio, que sempre vai ser 3,
mais o número de rótulas, que é 1. Então, eu tenho 4 menos 4 é 0. Então, essa estrutura aqui é isostática. Ui! Bugou aqui. Isostática. Ok? Dúvidas? Tranquilo, né? Quando dá igual a 0 é isso. Isso aqui eu vou escrever depois melhor para deixar para vocês estudarem. Porque devia estar escrito aqui, eu não escrevi. Bom, voltou, né? Essa equação do equilíbrio, do grau de hiperestaticidade, ela vai mudar quando eu tenho um pórtico. Então, ó, quando eu tenho barras verticais e horizontais juntas, eu não tenho mais uma viga, eu tenho um pórtico. Isso aqui, então, é um pórtico, representação de pórtico. Quando eu tenho pórtico, a equação, ela muda um pouquinho. Por quê? O R, ele vai ser o número de barras conectadas à rótula menos 1. Vamos avaliar aqui, então, fazer juntos. Aqui eu tenho apoio fixo. Então, vai restringir uma reação de apoio, 2 reações de apoio. Aqui eu também tenho um fixo. Então, 1 e 2. Então, eu tenho quantas reações de apoio? Para eu calcular o meu grau de hiperestaticidade. Tenho 4 reações de apoio, menos 3 equações do equilíbrio, mais o R. O R vai ser o quê? Barras conectadas à rótula. Olha aqui uma rótula. Então, eu tenho uma barra conectada à rótula e outra. Então, eu tenho 2 barras nessa rótula. Barras conectadas à rótula, que é 2, menos 1. Então, eu tenho o quê? Qual o grau de hiperestaticidade? 3 mais 1, que é 4. 4 menos 4 dá 0. Quando dá 0, é isostática. Mais um exemplinho aí do lado, ó. Esse pontinho aqui, ó, não é rótula, tá? É encontro normal. Só vai ser rótula quando o circulinho for um pouquinho maior. Então, façam aí, utilizando, porque é um pórtico, certo? Utilizando esta equação aqui, ó. Vai acabar que é a mesma equação de viga, né? Tá bem parecido. É hiper? Não. É? Deixa eu ver. Isso. Uma. Deixa eu ver, porque eu não tenho certeza. 2, porque aqui é fixo. Esta outra aqui é móvel, então 3. Meu grau de hiperestaticidade vai ser Isso. 3. Isso. Verdade. 3 menos 3. Mais 0, né? Porque eu não tenho rótulas. Vai ser isostática. Nossa, tudo isostático. E por último, a treliça, que também vai mudar a relação, a equaçãozinha, porque em treliças eu tenho nós. Então, essas aqui são as barras. O apoio, ele tá aqui, tá de ponta cabeça, porque treliças, elas geralmente são de telhado, né? Então, o apoio, ele é em cima. E cada um desses encontros aqui, ó, encontro de barra, é considerado um nó. Então, o N da equação é nó e o B é barra. Então, vamos junto, ó. Aqui eu tenho um apoio fixo, que vai restringir 2 sentidos. Aqui eu tenho um móvel, que vai restringir 1 sentido. Então, vamos ver. Grau de hiperestaticidade aqui vai ser número de reações. Tenho 3... mais o número de barras, agora eu tenho que contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Então, 3 mais 17 barras, menos 2 vezes a quantidade de nós. Então, 1 nó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nós. Então, eu tenho 20 menos 20, que dá
0. Então, também é isostática. Uma estrutura isostática é fácil em termos, né? É facilmente calculável à mão. Se ela, quanto mais hiperestática, mais complicado é calcular à mão, daí a gente vai precisar de utilizar alguns softwares ou utilizar métodos diferentes para calcular. Mas isso aí é na outra matéria. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Ah, tem mais uma. Vamos lá, mais uma. Isso é um pórtico, né? Com rótulos. Equação. G é igual a reações. Não me lembro. Tão simples, eu não consigo lembrar. Equações menos N. Ah, é o contrário. Que é mais... Peraí. Lembrando que em pórticos, o N é o número de barras conectadas à rótula menos 1. Como eu tenho 3 rótulas aqui, ó, eu vou fazer esse N aqui em 3 partes, certo? Eu posso calcular o N sozinho primeiro, depois coloco ali na equação, para não ficar confuso. Então, ó, o N. Aqui eu tenho número de barras conectadas à rótula menos 1. Então, barras menos 1. Os N's, então, aqui, primeira rótula, rótula número 1. 3 barras, 1, 2, 3. Então, 3 menos 1, mais, próxima barra, próxima rótula, segunda rótula, 2 barras. Então, 2 menos 1. Próxima barra, rótula número 3, 3 barras conectadas. Vou ter 3 menos 1. O N, então, vale 2 mais 1, 3 mais 2, 5. O grau de hiperestaticidade, então, vai ser número de reações de apoio. Aqui é apoio móvel. Aqui é fixo. Aqui é móvel. Opa, aqui é fixo, restringe 2. E aqui é móvel, restringe 1. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, são 6 reações de apoio, menos equações do equilíbrio, são sempre 3, mais o N que a gente calculou aqui, dá 5. Nós vamos ter 8. 6 menos 8 dá menos 2. Quando dá negativo é o quê? Hipostática, isso mesmo. Beleza. Eu acho que é só isso. Depois a gente vai começar a falar já de esquema já estático, mas eu vou deixar... Deixa eu só ver que horas são.